Olá, sejam muito bem-vindos ao IBESG Talks, o videocast do Instituto Brasileiro de ESG. Eu sou Rafael Ávila, CEO do Sustentabilidade Agora, conselheiro do IBESG e apresentador aqui do IBESG Talks. Estou hoje com o Luiz Magalhães, grande colega, a gente já teve a oportunidade recentemente de estar junto. Luiz, muito obrigado pela tua participação, vai ser muito legal ouvir um pouquinho mais da tua trajetória, da O2Eco, que eu sou um apaixonado, né, indico para todo mundo no LinkedIn, nas minhas conversas, reuniões comerciais, porque eu acredito e fiquei muito feliz de trazer você aqui para a gente conversar. Só antes de começar, deixa eu me apresentar oficialmente, né? Rafael Ávila, e gosto de fazer muito uma autodescrição. Tenho 38 anos, 1,79 m, sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, utilizo no momento uma barbinha e estou no meu escritório. Então, aqui no fundo, eu tenho uma estante com alguns utensílios, alguns livros, e quase esquecendo, estou vestindo uma camisa azul marinho e verde quadriculada, e passo a palavra para você, Luiz, para você dar o seu primeiro alô para o nosso público aqui do IBESG Talks e também fazer a sua autodescrição. Boa tarde, Rafael. Prazer estar aqui com você. Como você falou, tivemos juntos há pouco tempo aí no Rio. Falar de soluções baseadas na natureza, falar de ESG é uma coisa que me agrada demais, mas antes disso, também deixa eu falar um pouco de mim. Eu sou o Luiz, eu tenho 1,92 m, 92 quilos, a minha pele é parda, o cabelo liso, eu estou de camiseta azul clara, uma camiseta branca por baixo, no ambiente aqui que é a minha egrégora de trabalho e também atrás tem algumas medalhas de triatlon, que é uma das minhas paixões. A paixão é a água, a paixão é a natureza, amigos, mas também é o esporte que me faz aí, cada vez me desafiar, cada vez mais. Triatleta, quem diria? Boa. Difícil, eu não consigo correr 4 quilômetros que já estou cansado. Quem dirá fazer meia maratona, nadar e pedalar ainda. Mas parabéns, e parabéns mais ainda pela O2Eco, como eu falei, é sensacional. Mas como a gente vai falar de inovação para a natureza, né, que envolve a natureza, as soluções baseadas na natureza, famosas SPNs, que tem se falado muito, queria passar a bola para você, Luiz, para você contar um pouquinho mais da sua visão das soluções baseadas na natureza e contar já um pouquinho, né, de como você tem abordado essa questão no teu dia a dia, com a O2Eco, por aí vai. Claro, assim, já trazendo um pouco do conceito, né, de soluções baseadas na natureza, elas são basicamente soluções como a eólica, como a solar, né? São soluções que, as marés, por exemplo, nas ondas, tal, são soluções, acho que vêm trazer uma importância para o mundo de hoje, que está um mundo cada vez mais populoso, um mundo cada vez usando os recursos naturais. Então, são soluções como a O2Eco, que a gente vai abranger, a gente vai falar sobre isso depois, mas que vem trazer talvez uma solução, como o nome já diz, para um problema caótico, um desafio que é um mundo hoje tão populoso, usando cada vez mais recursos naturais, e elas vêm aí para dar um equilíbrio nesse sentido, né, Rafael? O que eu acho mais legal da história das soluções baseadas na natureza é que a gente usa a própria natureza como uma forma de gerar impacto positivo, de criar inovações, de criar novas soluções para o que a gente tinha ou para o que a gente não tinha e com isso, obviamente, evoluir, né? No caso da O2Eco, que a gente está falando de despoluição, e a gente vai entrar mais a fundo, e obviamente você vai falar porque você tem muito mais propriedade do que eu, a gente está usando a própria natureza, de alguma forma, para gerar uma despoluição, ao invés de utilizar, por exemplo, produtos químicos. Mas antes de entrar na O2Eco, queria ouvir mais de você, Luiz, também, como você tem visto, né, e obviamente a sua empresa está totalmente ligada à questão da gestão da água, dos recursos hídricos, né? Quais são esses desafios para a gestão da água quando a gente está falando das empresas hoje ou até mesmo das cidades, né? Então, que eu sei que você trabalha tanto no nível governamental como no nível empresarial. Conta para a gente quais são os desafios para a gestão da água que você vê, quais são os mais alarmantes, os principais problemas. Olha, Rafael, assim, já trazendo um pouco da nossa conversa, assim, adiantando só um pouquinho, né? Nas soluções baseadas na natureza, elas estão totalmente alinhadas ali, né, com a economia verde, claro, né?
E até quando ela não é totalmente baseada na natureza, por exemplo, a principal tecnologia do O2 Eco, ela não é propriamente dita baseada na natureza, propriamente dita. Ela é inspirada na natureza, tá? Mas a gente vai falar um pouco disso depois. Mas eu acho que o maior desafio que eu vejo, assim, principalmente, são as mudanças climáticas, é uma delas, claro, está óbvia aí, a gente já viu o Rio Grande do Sul, né? A disponibilidade hídrica mundial, que eu acho que a gente sempre... Eu cresci com um filme do Mad Max, que foi até regravado, refizeram há pouco tempo, que a briga seria pelo petróleo, né? Eu ainda acho que a briga mundial, a guerra mundial vai ser pela água, né? Porque, assim, as mudanças que estão havendo no mundo, as guerras, a Síria, por exemplo, na Revolução de Primavera, a Revolução Árabe, há pouco tempo, teve muito a ver com a água, inclusive, né? Claro, teve um embasamento político e tudo certo, tal, mas a mudança ali, a água foi um dos principais motivos da guerra. E assim está sendo aqui, por exemplo, no Brasil. Vou trazer um dado para você. Em 2019, a Agência Nacional de Águas, aqui de Brasília, a ANA, divulgou que 83 mil quilômetros de rios estão poluídos no Brasil. Esse número, infelizmente, não melhorou, né? Então, dados da SOS Mata Atlântica nos dizem que a Mata Atlântica é o bioma mais populoso aqui do Brasil, né? Onde tem uma massa populacional de pessoas. E nós temos aí pelo menos 95% dos rios em qualidade regular, ruim ou péssima, né? Então, e aí você fala, mas o que isso tem a ver com mudança climática, né? Tem tudo a ver, porque com a mudança climática, com a modelagem que está sendo feita por inteligência artificial, por satélite e tudo mais, o café, por exemplo, que é cultivado no sul de Minas, talvez ele tenha que migrar para o sul, para o norte do Paraná ou Santa Catarina. A soja, que ela é cultivada no alto centro-oeste, talvez ela tenha que descer um pouco para o baixo, médio centro-oeste. E de onde é que vem a irrigação para essas áreas? Dos rios, que hoje estão poluídos, que hoje não pode ser usado para recreação, para agricultura, para banho ou para outro tipo de coisa. Então, é um programa... eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, né? E se a gente olhar já num espectro assim, maior, nos últimos 100 anos, mais de 50% da água doce já teve um declínio no mundo, né? 30% dos peixes, 30% da biodiversidade já está em declínio. 40% dos peixes de água doce dos Estados Unidos e da Europa já estão ameaçados de extinção. Então, são dados muito, né, factíveis, né? E se a gente não fizer nada, o negócio vai ficar ruim. Não, sem dúvida. E você estava falando da questão da perda da biodiversidade, né? Tem um livro que eu li que é alarmante por um lado, mas eu acho que ele é interessante pela riqueza de dados. Eu não sei se você já leu, mas fica a dica para você também, leitor, que se chama A Sexta Extinção, que ele traz justamente isso, né? A visão, a gente já teve no passado 5 extinções diferentes, né? 5 momentos. Então um meteoro caiu na Terra, os dinossauros sumiram, uma extinção. Era do gelo, outra extinção. Só para explicar, a extinção é quando a gente tem uma perda de biodiversidade muito grande. Não é que todo mundo sumiu do planeta, todos os seres vivos, né? É que uma grande parcela deles saiu, é considerado um movimento de extinção. E aí ela fala justamente isso, que a gente está vivendo a sexta extinção justamente pela grande perda de biodiversidade que a gente tem, que vem com as mudanças climáticas, poluição dos rios e oceanos, que vem com todos os problemas que a gente tem com questão de gestão de resíduos e por aí vai. Mas para ficar nos desafios da gestão da água, né, como um todo, uma coisa que me chama a atenção muito com esse olhar do ESG, que passa no meu dia a dia, eu até fiz um post recentemente no LinkedIn, que era a priorização dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E quando a gente olhava, o vida debaixo d'água era o último priorizado, e o de recursos hídricos, né, que é água e saneamento, ele estava, acho que, quarto ou quinto, assim, ele não estava bem posicionado também. E são dois recursos, são dois ODS, em tese, que são essenciais para a nossa vida, para a nossa subsistência,
E eu não sei se isso acontece, porque a gente está no Brasil e a gente, apesar dos números extremamente alarmantes que você trouxe, a gente tem uma abundância hídrica muito grande, né, com, enfim, essa grande quantidade de rios que a gente tem, apesar de muitos deles poluídos, mas, para mim, é muito alarmante a gente pensar que grande parte das empresas que precisam da água para fazer suas operações, para o seu funcionamento, não tem esse olhar, né? E aí, aproveitando assim, o gancho, né, de que a gente tem muitos rios poluídos, muitos problemas, a gente precisa que as empresas tenham um olhar maior para isso. Me conta um pouquinho mais, Luiz, de como surgiu a O2Eco, essa ideia, um pouco mais da O2Eco e da história de vocês, que eu já ouvi uma vez, mas adoraria ouvir de novo para que os nossos ouvintes aqui conheçam um pouquinho mais desse processo, de como se chegou na O2Eco. Tá. Eu morei 14 anos na Austrália, né? E eu montei uma empresa na Austrália com um amigo meu, que era ligado à educação superior. E quando eu voltei para o Brasil em 2009, eu trouxe junto a ideia, o conceito da educação superior na Austrália. E muita gente achava que eu era maluco, né? Educação superior na Austrália não tem muito a ver. Então, só para trazer um paralelo rápido aqui no Brasil, acho que são mais ou menos 2.500 universidades, né? Na Austrália são 42 universidades, 43 agora, eu acho, tem uma privada. São públicas, mas são subsidiadas, né? O australiano paga a universidade, o estudante internacional ele paga o dobro, até um pouco mais, mas elas são consideradas públicas porque tem um dinheiro público ali dentro também. Só que dentro dessas 42, 43 universidades, nós temos lá 13 prêmios Nobel dentro da universidade. Então, só para você ter uma ideia, como a pesquisa, né, ela é bem desenvolvida na Austrália. E o órgão que verifica essas pesquisas na Austrália, chamada ERA, né, que seria o CAP-CNPq aqui para a gente, classifica essas linhas de pesquisa na Austrália entre 85% acima do padrão mundial, muito acima do padrão mundial. Então, é um universo de pesquisa, de investigação que eu trouxe para o Brasil, um escritório que começou aí no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, depois se expandiu para Belo Horizonte, Fortaleza, Florianópolis, São Paulo e tal, que era o quê? Nós éramos um escritório, um hub dessas universidades da Nova Zelândia, da Austrália, da Oceania, aqui na América Latina, né? Então, eu também fomentava, pela facilidade que eu tinha de transitar entre os dois países, que, por exemplo, a Universidade de Melbourne tinha uma pesquisa sobre dengue, e na UFRJ tinha um pesquisador sobre dengue. Eu falei, gente, vocês juntos, olha, separados, vão demorar 10 anos para chegar numa pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa colaborativa. Então, eu fomentava, eu colocava esses pesquisadores em contato e tudo mais. E, nesse meio tempo, também eu fui vice-presidente da Câmara do Comércio Brasil-Austrália. Então, eu estava muito alinhado, muito perto do que acontecia nesses dois lugares. E um dia, um amigo me liga e fala, Luiz, tem uma solução aqui, que é a sua cara, você ama água, sou apaixonado por água, né? Sou nadador também, então é um ambiente que eu fico mais tranquilo. E ele falou, olha, você vai adorar o que você tem aqui, porque ela foi inspirada na natureza, como eu estou falando. Às vezes, uma solução baseada na natureza, ela pode ser inspirada na natureza. Que é o quê? É uma coisa chamada estromatólito, que nada mais é que um coral. Se você der um Google, estromatólito Shark Bay, é uma cidade de 600 habitantes que fica no nordeste, no oeste da Austrália, no nordeste da Austrália, que para o inventor, que é o Robert Morgan, para ele comprar um par de sapatos bem legal, ele vai ter que pegar um carro 400 quilômetros dali. Mas tem um fato histórico aí também. O primeiro homem branco que pisou na Austrália foi em 1616, um holandês, que caiu justamente em Shark Bay. Então, é um lugar que tem muito incentivo do governo, até por ter esse dado histórico. Então, você vê, assim, às vezes, uma quadra que parece uma quadra de basquete de NBA, mas é uma cidade de 600 habitantes, uma piscina, assim, então é muito um contraste assim, muito, muito doido. Uma cidade de 600 habitantes. E ali ele percebeu que a família do Robert, eles têm uma fazenda de ostras há mais de 100 anos. E ele, muito inteligente, ele começou a perceber que esses corais, esses estromatólitos, tinham certos minerais que sempre que tinham um tipo de poluição,
ela se recuperava muito rápido. E ele começou a estudar esses minerais. E um belo dia ele chegou para um amigo dele e falou: olha, acho que as minhas ostras elas estão menos suscetíveis a doenças. E o amigo falou: pô, coloca na minha também. 6 meses depois houve uma praga nas fazendas de ostra do oeste da Austrália, -2. Aí ele trouxe essa ideia. Antes ele concorreu ao Prêmio Inovação do Ano, ganhou o Prêmio Inovação do Ano, levou com esse dinheiro para uma universidade, a Curtin University of Technology, e pagou para um doutorando pesquisar mais a fundo a tecnologia. E ela está sendo hoje difundida em mais de 15 países, sendo um sucesso. Acho que eu posso até entrar agora um pouco, assim, falando um pouco do que é a tecnologia, só para pegar esse gancho. Por favor. É uma placa de cera, então ele reproduziu o coral sendo essa placa de cera que possui dentro dela nanominerais essenciais da natureza. Quando a gente coloca essa placa na água, a placa vira a casa ideal para as bactérias boas que já estão na água, a gente não coloca nenhum tipo de bactéria na água, criarem o biofilme ao redor dessa placa, elas ficam ali confortáveis, porém o mineral que é ali dentro da placa fazem com que essas bactérias cresçam de forma exponencial. Se na natureza, quando há uma carga orgânica exógena, a natureza tenta consumir essa carga orgânica, ela só consegue se multiplicar 8.000 vezes a cada 10 horas. Com a placa, esse gradiente vai a 8 milhões de vezes a cada 10 horas. De uma forma simplista, a gente ajuda a natureza a fazer o papel dela, criando mais bocas para comer a sujeira. De uma forma mais técnica, a gente reequilibra o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, que nada mais são o esgoto, né, que é o esgoto propriamente dito, a ser consumido de forma mais rápida. Volta a falar, cara. É incrível. Eu fico feliz demais que a solução exista e que você tenha trazido ela para o Brasil, porque, de fato, é isso, né? A gente tem um mundão que tem muitas ideias boas, nem todas chegam, nem todas são aplicáveis, e nessa lógica, né, a gente está falando dessa placa que gera isso, quais são as principais aplicações delas hoje, Luiz? Conta pra gente assim, eu sei que você pode colocá-la no rio, eu sei que você pode colocá-la num açude, como é que funciona talvez por uma empresa? Então, às vezes, talvez alguém esteja vendo aqui, tem uma indústria, e uma indústria normalmente tem as estações de tratamento, né, de efluentes, também pode ser usada lá. Conta pra gente as principais aplicações aí dessa placa da O2E. Perfeito. Ela tem uma área, assim, a área de atuação é muito vasta, né? Onde houver vida, onde houver bactéria, a gente consegue multiplicar e regenerar aquele meio, né? Mas é o que eu falo, eu faço um milagre, coisa impossível não dá. Então tem certas coisas que a gente não consegue atuar. Se tiver um elemento bactericida, por exemplo, alumínio, né? Tem algumas indústrias que utilizam muito alumínio dentro da tancagem, dentro de um tanque de água. Não tem como a gente fazer, porque o que eu faço naturalmente é bioestimular aquela vida a crescer e consumir carga orgânica. Se tiver algo ali que mata aquela vida, não tem como fazer. Não, eu tive que declinar vários trabalhos devido a isso, né? Mesmo o cliente querendo tentar, eu falei, gente, é perda de dinheiro para você, perda de tempo para nós dois, não dá, né? Mas a gente atua, nós temos clientes em mineração, cervejaria, laticínios, um projeto lindo agora com a Ambev, que é justamente sobre a biodiversidade, né, que é mensurar quanto que a placa, com a melhoria da água, ela vai atrair mais fauna, mais peixes, mais anfíbios, melhorar a flora. Então, vai conseguir mensurar esse impacto da natureza. E isso aí vai trazer mais valor, não só para a tecnologia, mas para o meio ambiente em si, né? Não só para nós, enquanto empresa. E é legal, estou vendo cada vez mais, viu, Rafael? Empresas, posso citar algumas aqui, mas empresas que genuinamente estão preocupadas com o meio ambiente, né? Grandes empresas, né? Então, por exemplo, a Danone virou Sistema B há pouco tempo, né? Já, recentemente, né? Então, e você sabe muito bem que o Sistema B não é simplesmente ter um selo, é um trabalhinho para você conseguir e você manter o Sistema B, né? E é muito legal essa nova visão e ação dessas empresas.
E uma coisa, Luiz, eu acho que nesse processo, né, você falou sistema B, de empresas que já estão implementando, conta também como é que isso. Bom, eu acho que para grande parte dessas empresas a gente está falando do processo dentro das estações de tratamento delas, né, para que, enfim, a água que esteja ou entrando para eles utilizarem ou que está saindo, entrar ou sair com mais qualidade, é isso, né? Também, esse projeto, por exemplo, com a Ambev, nós estamos distribuindo as placas antes da captação da Ambev e depois do descarte da Ambev. Por quê? Antes da captação, a gente vai melhorar a qualidade da água, eles vão economizar em produto químico dentro da planta, e depois da captação, que a Ambev tem um projeto com bacias hidrográficas, a gente vai melhorar justamente o ecossistema, a biota ali, águas, fauna, flora, anfíbios e tudo mais. Então, esse é um ponto. Com a Danone é um princípio antes também, para melhoria, porque para evitar que a carga orgânica do rio consiga evitar que os filtros fiquem sujos e tenha a limpeza dos filtros, às vezes tem que parar a operação da fábrica, né? A ArcelorMittal, lá também em Fortaleza, é o mesmo princípio. Na mineração, redução de metais pesados, lá em Minas Gerais. Então, você vê que a aplicação é vasta, né? E a preocupação também, óbvio, e eu acho assim, super genuíno, porque o ESG está aí, eu bato muito na tecla nisso, Rafael, que não existe, a gente até falou sobre isso, né? Não existe sustentabilidade hoje, tem lucratividade ou lucratividade sem sustentabilidade. Então, a gente trazer que nossas soluções, como a nossa e outras que existem, né, que possam equilibrar trazer o equilíbrio na questão financeira e sustentabilidade, eu acho que é o caminho. E as soluções baseadas na natureza, elas trazem muito isso. E uma coisa que eu queria, na verdade, me surgiram duas perguntas agora, né? Uma, você falou que hoje muitas das empresas, né, para fazer esse processo de limpeza, utilizam produtos químicos, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Luiz, é muito dessa coisa das aplicações atuais, né? Se você tem alguma forma, ou se você já fez, né, uma mensuração para entender o quanto, né, se deixa de utilizar de químicos que vão para a água, que vão eventualmente acabar nos rios, se vocês têm esse tipo de mensuração do quanto vocês conseguem tirar isso, né? E até mesmo aí fazendo uma pergunta que é quase uma oportunidade de jabá para você, mas é da diferença financeira, né? De utilizar as soluções da O2 Eco e de você ter, por exemplo, a compra de um químico que vai fazer um resultado similar ao que vocês têm na O2 Eco. E depois, não precisa responder agora não, mas eu queria entender também o controle desses indicadores de qualidade da água e outros indicadores. Mas primeiro vamos nessa diferenciação das aplicações atuais que existem hoje, que talvez utilizem químico numa quantidade maior. Eu não conheço tão bem assim, queria entender um pouquinho mais da realidade atual e de como vocês propõem uma oportunidade diferente, por assim dizer. Beleza. Vamos lá. Eu vou trazer um exemplo real aqui, junto à Sabesp, que aqui no interior de São Paulo, eles têm um rio chamado Rio Bugaçu, e eles captam a água do rio, é uma planta de água potável, tratam essa água e, claro, distribuem para a população. Nós distribuímos as placas no rio, 2 quilômetros do rio só. Com isso, nós tivemos uma melhoria na questão de parâmetros como oxigênio dissolvido, nitrogênio, fósforo, cianobactéria. A cianobactéria é uma alga que geralmente se alimenta de nitrogênio e fósforo, então a gente consegue eliminar a cianobactéria, e a cianobactéria ela gera uma cianotoxina, e às vezes você não pode captar água porque você está com cianotoxina e porque você jogou algum produto ali que você também não pode captar água porque aquela água ela está, de certa forma, contaminada, entre aspas. Não contaminada, a palavra certa não é contaminada, mas ela não está própria para ser captada, né? Então, só por essa razão, e se a gente parar para pensar que em 2050 a demanda de água do estado de São Paulo perdão, vai passar de 3,6 bi metros cúbicos, e se você tem uma Guarapiranga
cantareira, que são áreas de captação de água com cianobactéria ou com algum produto para matar a cianobactéria, a nossa solução, por exemplo, ela traz segurança hídrica e saúde hídrica. Então já é um ponto aí. E no Rio Embu-Guaçu, a gente percebeu que nós zeramos a questão de cianobactéria e densidade algal, 0. E devido à melhoria da água, a gente economizou 30% a 35% de produtos químicos, que é mais ou menos um pouco mais de R$500 mil por ano dentro dessa planta. Então a gente já consegue entender assim uma visão bem geral, né, que tem aí, de novo, tem a lucratividade e tem a sustentabilidade aí, né, em equilíbrio perfeito. Isso é muito legal por si só, né? E eu acho que isso me traz, antes de eu entrar na coisa dos indicadores, a gente já vai para lá, mas quando a gente estava conversando, eu acho que quando a gente fala de soluções que de fato impactam a natureza, elas normalmente têm a característica, né? A gente fala do ambiente natural, a gente tem a sociedade próxima desse ambiente natural normalmente, né? Quando a gente fala dos rios, se a gente está falando de rios próximos às cidades ou dentro das cidades, a gente está falando, obviamente, da população do entorno também. E você me contou uma história legal, que eu acho legal a gente falar dela aqui, que é justamente de como a população local de um determinado ambiente, né, onde vocês instalaram as placas, interagiram com elas, acho que pegaram elas. Conta pra gente como é que tem sido essa experiência. Assim, quando você está numa planta fechada, acho que é simples, né? É o teu cliente, você coloca lá, instalou, acho que você não vai ter muito problema, mas como é que tem acontecido esse processo dentro dessa lógica, enfim, das cidades, enfim, de locais públicos e não necessariamente protegidos, né? Onde você tem a interação local? Sabe, Rafael, que infelizmente eu percebi que não é algo latino brasileiro que você acabou de trazer. Porque, como você sabe, a gente participou logo que aconteceu em Mariana, aquele desastre ambiental em Mariana, nós fomos chamados para ajudar no Rio, em Gesteira, Paracatu de Baixo, que é a cidadezinha que tem lá. Foi uma destruição, só indo lá para ver o tamanho da destruição, para te falar a verdade, para ser bem sincero, foi impressionante. E eu aí já não acho, eu não sei se foi um erro, faço uma meia-culpa aqui, nós e a empresa que estávamos trabalhando juntos, de não avisar a população, né? E a população, não sei se ficou assustada, se roubaram, por N razões, né? Mas, recentemente, a gente expandiu para Portugal. E nós tivemos o mesmo problema em Portugal. Vandalismo com a tecnologia na água, né? Porém, a gente já tinha avisado as autoridades portuguesas para trazer de novo, porque a comunidade tem que participar. Da mesma forma que a comunidade, nós, comunidade, né, sociedade, a gente esquece que a gente suja, né? Um dado curioso, assim, um fato curioso, se você parar e olhar com atenção na Europa, na Flórida, Austrália, Nova Zelândia, você percebe que as casas, os rios das casas, geralmente, os rios ficam em frente às casas. No Brasil é atrás, porque no Brasil é o depósito de lixo. A partir do momento que eu jogo meu lixo no rio, 30 segundos ele não é mais meu problema. Então, tem esse fator cultural, né? E lá, no caso das placas, a gente pediu, olha, avisa a população, traz a população junto. A população precisa fazer parte da mudança. Ela vai se sentir bem, empoderada, sabendo que está protegendo algo que vai melhorar a vida delas, né? Então, semana passada aconteceu em Portugal, não é só do Brasil. Não sei se eu fico triste ou feliz, mas não é só algo brasileiro, né? Nós tivemos esse problema com a placa também, mas agora está sendo contornado lá. Não, e eu acho que assim, o que fica de lição aqui, né, é que para qualquer empresa que esteja utilizando outros tipos de soluções baseadas, inspiradas na natureza de alguma forma, né, de ter esse olhar também social, que é super importante, que se a gente não tem, de fato, pode gerar problemas para os nossos negócios, para as nossas soluções, e por aí vai. Mas, puxando agora para o tema que eu estava falando antes, né, também, só queria fazer esse parênteses, porque eu lembro da história, achei interessante, mas da mensuração dos impactos ambientais, né? Você falou que hoje você tem uma série de indicadores que você consegue mensurar a qualidade da água
antes de você botar a placa e como ela está depois da placa, né? Quais são esses principais indicadores e quais resultados, você já deu uma palhinha, mas fala um pouco mais, quais resultados a gente consegue ver com a aplicação da O2E? Olha, demanda química de oxigênio, demanda biológica de oxigênio, nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, sólidos suspensos. Agora, mensurando, né, no macro, né, a parte de anfíbios, fauna e flora. Mas por que isso é importante? Antes de colocar a placa, a gente faz o quê? Uma leitura, uma fotografia. Na verdade, todos os nossos clientes já fazem isso, né? Uma cervejaria, por exemplo, tem que fazer isso quase que em hora, né? Uma mineradora, mesma coisa, diário, tem que sempre entender o comportamento daquele corpo hídrico. Então, eu tendo já aquela leitura do que tem ali, eu coloco a placa, em 4, 6 semanas, eu faço uma outra análise e já começo a ver uma mudança naqueles parâmetros, né? Principalmente nitrogênio. As nitrificantes, você vê muito rápido, nitrogênio amoniacal, a gente vê um resultado muito rápido. E como é que a gente mede a eficiência? Todo mês fazendo, a gente pega os dados, analisa, porque vai chegar uma hora que a placa vai perder a eficiência. Nós ganhamos um prêmio aqui, o projeto foi aqui, mas foi aí no Rio, prêmio pela Anshan. O primeiro prêmio que a gente ganhou, em 2018, que prêmio de empreendedorismo ambiental. E aí o que aconteceu? Era um lago fechado, mais ou menos 4 mil metros quadrados, que tinha um problema de cianobactéria, porque pontualmente caiu nitrogênio, fósforo ali, que é esgoto, né? Em 10 semanas, a gente reduziu 92% a contagem de cianobactérias, de células de cianobactérias ali nesse lago. Porém, eu não precisei voltar mais lá. Depois de 9 meses, os minerais que estavam dentro da placa, ela perdeu a eficiência, mas o lago estava equilibrado. Já num rio ou numa indústria, você tem emissão de carga orgânica constante. Então, por isso que eu preciso ter essa mensuração dos impactos, mensuração das análises, né? Para eu conseguir entender quando a placa está perdendo eficiência e eu trocar essa placa, né? E hoje em dia eu já consigo também entender que reduzido o nitrogênio, somente o fósforo e o nitrogênio, a água fica numa condição melhor. Empiricamente, a gente já viu que peixes começam a se reproduzir mais, começam a aparecer mais peixes. A biodiversidade em si, ela ganha. Por isso que eu estou mensurando hoje contratei uma empresa, a Maluna Ambiental, que faz um trabalho fantástico aqui na região de Aquariúna, Campinas. Um trabalho, assim, um dossiê de mais de 100 páginas, com câmeras, com biólogos, engenheiro ambiental, trazendo uma visão do que tem ali para esse impacto ambiental ele ser mensurado, e não só mensurado, mas também ser um artigo científico, né? E uma coisa, Luiz, aproveitando aqui que a gente está nesse assunto, legal, a O2E é uma solução incrível, ela vai resolver um problema específico que as organizações têm, que governos têm, né, que, enfim, órgãos públicos podem ter precisar da sua ajuda. Mas hoje, que dicas você daria para as empresas talvez precisarem um pouco menos de você, sabe? Hoje, quais são talvez ações que as empresas poderiam ter, ou mesmo a gente, né? A gente está falando aqui, obviamente, que toda pessoa que está dentro de uma empresa também tem sua vida pessoal, também tem seus hábitos pessoais, e a minha ideia é justamente tentar trazer um pouco da tua percepção, né, como empresário que trabalha diretamente com essa gestão e despoluição de recursos hídricos como um todo, quais são as práticas que você vê, talvez tendo resultado dos exemplos que você já trabalhou em outras empresas, enfim, que podem ser, enfim, úteis e legais para quem está assistindo? Rafa, você trouxe um assunto que eu sempre falo nas minhas apresentações. Eu acho que o SG começa em casa, né?
ensinar os nossos filhos a escovar o dente com a torneira fechada, né? Até shampoo, fecha a torneira, passa o shampoo, depois abre a torneira. Aquele abajurzinho que está no quarto, está saindo, o elevador chegou, você fala, putz, o abajur, depois é só uma horinha que eu vou ficar fora. Não, eu acho que no mundo hoje, cada centímetro cúbico conta, cada watt contam, sabe? A maneira, isso falando um pouco né, do meio ambiente, o social, como a gente trata os funcionários, os colaboradores dentro da nossa casa, né? A maneira, eu posso até trazer um exemplo aqui em casa, a gente dá benefícios, né, a Cris trabalha aqui com a gente há 6 anos, então é uma das nossas pessoas de confiança, né, máxima confiança, e quanto mais a gente consegue ajudá-la no sonho da Cris, a gente vai ajudar. Eu até brinco aqui, falo, a minha esposa, a Renata, ela é virginiana top. Então ela fala, Cris, o meu sonho é ter essa casa brilhando. Qual o seu? O sonho da Cris, eu queria que minha filha fizesse inglês, por exemplo. Será que a nossa posição social, econômica, não pode ajudar a filha da Cris? Ou a Cris fazer uma outra... funcionária que nós tivemos aqui em casa, a Silvia, o sonho dela era fazer um curso de culinária. A gente investiu no curso de culinária para a Silvia. E foi uma dignidade para ela, porque é uma mulher negra que nunca teve na vida dela um certificado. Ela chorava quando ela ganhou um certificado do Senai como cozinheira. Você entendeu? Então, é dentro de casa. Né? E a governança é como você lida com as contas da sua casa, porque isso aqui é uma empresa também, né? Você tem contas a pagar, você recebe, então acho que o ESG ele começa muito dentro de casa e você consegue expandir dentro da tua empresa, porque não adianta você vai fazer na tua empresa o que você faz dentro de casa, pode ter certeza disso também, né? Então, mas assim, já trazendo um pouco de dicas para a empresa, eu acho que da questão da minha água, por exemplo, né? A gente realmente entender um pouco mais de ESG, trazer profissionais como você, inclusive de consultoria, para dentro dessas empresas explicar realmente o ESG, porque, como você sabe, a gente tem greenwashing, greenwishing, green tantos INGs aí, né? Mas às vezes é falta de informação, não é tanto um greenwashing, é mais um wishing mesmo, porque ela queria fazer, mas não sabe como fazer, né? Por isso que eu acho que profissionais como você, hoje, são assim, importantíssimos, Rafa, porque vai fazer essa transição muito mais rápida. Outra coisa que eu trago nós brasileiros latinos, nós somos muito imediatistas, a gente quer fazer essa transição muito rápida, entendeu? Então, não dá para você ir de criança para adulto sem passar por adolescência, né? E a gente sabe que fisicamente, emocionalmente, é uma dificuldade, né? Então, a gente precisa passar por isso. Eu penso, inclusive, que trazer profissionais que entendam do que estão falando, eu acho que vai fazer esse processo mais rápido. E aí isso já engloba tudo, né? Podia falar um exemplo da água aqui, por exemplo, mas não, eu acho que o ESG, e principalmente a governança, eu acho que o pilar, para mim, o mais importante é a governança, e se você conseguir trazer top-down, fica mais fácil, não ficar aquela gerência ambiental isolada, tentando convencer a todos, né? E, para finalizar, vai demorar um pouco para ter uma materialidade, principalmente lucrativa. Nós estamos a vida inteira, desde a Revolução Industrial, há 400 anos, que a gente está olhando sempre o lucro e não o equilíbrio das forças. Mas muito legal você trazer esse último ponto, né? Porque eu acho que cada vez mais, e como multiplicador B informação, né? Vejo o Sistema B, que é um movimento muito legal, mas não só ele, e cada vez mais eu acho que a gente tem visto uma mudança, né? do capitalismo de shareholder, né? Dos investidores, para o capitalismo de stakeholder, das partes interessadas, esse olhar mais humano. E trazendo um pouco agora para a primeira fala que você falou, peço desculpas pelo barulho do fundo, se vocês estiverem ouvindo, a gente não controla o nosso ambiente à nossa volta, mas
uma das coisas que eu acho mais importante dessa lógica toda, e aí eu dou um passo a passo simples, sabe? Você está na sua organização, tenha um olhar para o diagnóstico, faça a sua matriz de materialidade para você saber exatamente o que importa, e se os recursos hídricos estiverem lá na importância, entenda quais são os caminhos que você pode fazer, e volta a falar, né, que eu acho que é super relevante. A gente precisa ter um olhar de desenvolvimento. Se você não faz nada hoje, você não vai fazer coisa para caramba daqui a uma semana. Mas você pode começar a fazer alguma coisa, né? Você pode começar identificando o que é mais relevante, onde você gera mais impacto, e aí como você pode fazer pequenas correções, pequenos ajustes de rumo, pequenas mudanças na rotina do dia a dia da sua organização para justamente ir nesse caminho. E encaminhando um pouquinho mais agora para o nosso final, Luiz, queria entender os desafios da O2Eco daqui para frente, né, para quem está olhando a gente aqui, para quem está ouvindo um pouco da história, entender quais têm sido os grandes desafios que você tem enfrentado no dia a dia, quando você está comercialmente falando com empresas ou operacionalmente implementando as soluções da O2Eco, e daqui para frente, né, quais são os caminhos que são legais aí? Rafa, eu acho que o maior desafio que eu tenho percebido, somente nos últimos 3, 4 meses, incrível que pareça, parece que a gente está à frente do nosso tempo. Então, só para trazer um contexto aqui até jurídico, a lei ambiental. Pelo CONAMA 463, ele diz o seguinte: você tem a remediação, a biorremediação e a bioestimulação. A biorremediação, ela é produto químico, é uma bactéria que é feita em laboratório e colocada naquele ambiente que é exógeno para a bactéria e tal. A bioestimulação é que a gente traz. A gente não muda a biota. A placa, ela é um substrato inerte. Ela só melhora a biota, aquele ecossistema. Porém, ao ganhar um projeto, fazer um projeto, os órgãos ambientais, CETESB, IAT, Brasil afora, eles não conseguem analisar como bioestimulação. A bioestimulação, ela é isenta de autorização ou certificação do IBAMA. De novo, porque a gente melhora naturalmente aquele ecossistema. A biorremediação, por si só, ela precisa, e ainda bem que precisa, de autorização, certificação e tudo mais, porque era algo exógeno caindo naquele manancial, por exemplo, né? Porém, ao ser analisado, eles nos analisam como uma biorremediação, não como uma bioestimulação, porque é algo muito novo aqui no Brasil. Então, esse aí, por si só, é um desafio, né? A descontinuidade de usar produtos químicos é outro desafio, certo? E eu acho que o maior desafio que eu comentei com você, eu vou tratar o Rio Tietê. Isso é algo que eu estava agora com o prefeito de São José dos Campos, falando exatamente isso. Falou, prefeito, a maior plataforma ambiental, uma plataforma eleitoral que a gente pode ter é investir em meio ambiente. R$1 investido em meio ambiente, você economiza R$4 na saúde. Então, vamos juntos. Né? E o vice-governador do estado de São Paulo, que era o prefeito de São José dos Campos, fez uma lei da inovação, há 6 anos atrás, que foi esse prêmio que a gente ganhou no Lago, que a lei da inovação reza o seguinte: você traz uma tecnologia para o ambiente de São José dos Campos, sem nenhum ônus para a prefeitura, ela dando certo, a prefeitura ela emite um atestado de capacidade técnica. E foi o que nos alavancou. E eu até trouxe para o prefeito hoje. Eu não acredito que eu estou tratando o Rio em Portugal, vou escalar isso para o mundo, em Minas Gerais, em cidade interior de São Paulo, Ceará, Paraná, e na minha cidade, onde foi a cidade que alavancou, eu não estou tratando o Rio, tem algo errado aqui. Então, são certos desafios, mas que com paciência, resiliência, que o empreendedor tem que ter, a gente vai alcançar. Muito bom conversar com você mais uma vez, Luiz. Eu sou um fãzão, faço um disclaimer aqui, né? Eu não recebo nada por isso, não é propaganda paga, é jabá de coração mesmo. Desde a primeira vez que eu conheci a O2Eco, eu fiquei encantado e acho que a gente precisa
de mais soluções como essa, e por isso que fiz questão de abrir o espaço aqui do IBESG Talks para você, Luiz, para o O2Eco como um todo. Muito feliz de poder ter trocado com você, ter trazido um pouquinho mais para quem está assistindo conhecer. Se você tem uma indústria, se você tem uma organização que trabalha com água, é uma solução que, na minha opinião, conversa com o Luiz, manda mensagem para ele, os contatos vão ficar aqui gravados e, bom, barulho aqui está infernal. Mas, para a gente finalizar, Luiz, te agradecer de coração, obrigado por estar aqui presente. A você que está assistindo a gente, ouvinte do IBESG Talks, se você ainda não assina aqui no YouTube o nosso canal para você receber sempre as novidades e novos conteúdos que a gente tiver. E, Luiz, passar a palavra para você dar suas últimas palavras, dar um tchau para os nossos ouvintes aqui e, enfim, se despedir. Eu só sempre agradeço, porque realmente você sempre foi um divulgador, não só da O2Eco, mas de boas práticas, principalmente relacionada à ESG. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer conversar com você, inclusive. E eu espero que possamos nos encontrar mais em almoços, em papos de ESG. E obrigado por trazer luz, não só para a O2Eco na questão de melhoria de mananciais, da indústria, em questões de soluções baseadas na natureza, mas obrigado pelo trabalho, pelo conteúdo que você traz, sem demagogia nenhuma, né? Esse dado que você falou no começo da nossa conversa, né, sobre o ranking das ODS, eu, inclusive, usei esse seu slide numa reunião inteira do O2Eco, então, estratégica. Então, para você ver o alcance que você tem. Então, continue fazendo esse trabalho maravilhoso, você é essa pessoa incrível que você é. Parabéns. Eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Luiz. Pessoal, um grande abraço e até o próximo IBESG Talks.